Boa noite, estamos aí dando prosseguimento ao nosso estudo da obra Sexualidade e Saúde Espiritual. É o segundo capítulo que hoje nós começaremos a abordar na temática Sexo e Saúde Espiritual. Lembramos que os estudos anteriores se encontram no nosso canal no YouTube. Acesse e se inscreva em nosso canal gratuitamente e vamos aos poucos ampliando as abordagens desse tema que é pouco trabalhado nas palestras e em eventos espíritas, as questões associadas à sexualidade humana. Mas vamos para a nossa introdução com um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída do Evangelho de João, o Evangelho comentado por Emmanuel, capítulo 9, versículo 25. O Cristo é a porta da vida abundante. Com Ele, submetemo-nos aos desígnios do Pai Celestial. E nessa diretriz, aceitamos a existência como aprendizado e serviço, em favor de nosso próprio crescimento para a imortalidade. Vamos fazer aqui algumas observações e para servirem de ponta ao nosso estudo. Então Emmanuel começa nos chamando à reflexão nessa primeira expressão ao dizer: o Cristo é a porta da vida abundante. Há muitos aspectos que estão inclusos na compreensão de vida abundante. Alguns que vamos aqui colocar apenas enseja certas reflexões de um conteúdo muito vasto. A vida abundante tem a ver com a vida plena, a vida espiritual. E, de fato, o Cristo, através do seu Evangelho, abre as portas para o entendimento, a compreensão e a vivência dessa realidade transcendente em termos de consciência desperta, mesmo durante a nossa encarnação. Então, é através dessa porta, que é o próprio Cristo, que nós vamos superando as ilusões do materialismo, do hedonismo, que inclusive falamos sobre isso no nosso estudo passado. E prosseguindo, Emmanuel diz: com Ele, com Jesus, submetemo-nos aos desígnios do Pai Celestial. E nessa diretriz, aceitamos a existência como aprendizado e serviço. É evidente que Emmanuel aqui se refere a todo um trabalho imenso que somos chamados a realizar dentro de nós mesmos. Porque quando ele diz aqui, nessa diretriz aceitamos a existência como aprendizado e serviço, é algo que a princípio vai de encontro à natureza humana, que de certa forma está muito associada ao egoísmo, ao orgulho, à possessividade, a achar que a jornada terrestre é uma viagem em busca do prazer sensorial e de uma realização de uma vida curta que nasceria no berço e terminaria no túmulo. Não. Na perspectiva que o Evangelho do Cristo nos chama, nessa porta da vida abundante, é preciso mudar completamente a nossa maneira de encarar a vida. A perspectiva agora é de observá-la como grande educandário, como grande escola, aonde há um campo vasto, não só de estudo, mas de aprendizagem e de vivência
dessa aprendizagem, que Emmanuel aqui sintetiza nas palavras aprendizado e serviço. E fechando esse comentário, ele nos diz: em favor de nosso próprio crescimento para a imortalidade. De fato, todo esse trabalho de interação com a realidade espiritual possibilita-nos, nesse despertar da consciência, a assumir a posse maior trazida pelo Cristo, que é a posse da vida imortal. O Evangelho diz em diversas passagens do Novo Testamento que em Cristo nós temos a vida imortal, que é a dádiva de Deus. Mas para que nós possamos, de fato, usufruir essa dádiva, é preciso conscientemente acordarmos para os valores espirituais da vida, que é o grande propósito da mensagem do Cristo. Vamos então para o nosso estudo dessa noite com o tema sexo e saúde espiritual. Nesse tema, como uma variedade imensa de temas espíritas, nós estaremos sendo convidados a uma mudança de paradigmas, de modelos, de entendimento sobre vários aspectos da vida. É preciso que estejamos abertos a essas mudanças, porque o entendimento do sexo, da sexualidade e da saúde espiritual, como nós iremos ver, né, a partir dessa noite, vai direcionar-se a uma perspectiva que nós antes não tínhamos visto ainda. E que precisamos estar abertos a essas propostas de mudanças. Vamos para o nosso primeiro slide do estudo. Todas as leis comungam dentro da criatura para o mais profundo propósito de Deus para com seus filhos, a pura e eterna felicidade. Essa evolução, sem fim, acontece por meio do transbordar íntimo da consciência conectada com as leis divinas. Poderíamos logo aqui nos indagarmos, mas o que é que isso tem a ver com essa temática de sexo e saúde espiritual? Tem tudo, porque a questão de estarmos em harmonia, em comunhão com as leis divinas, e que se relacionam, sobretudo, à nossa maneira de viver, ao nosso comportamento, estabelece um critério, como aqui, lembrando aqui o texto, essa evolução sem fim acontece por meio do transbordar íntimo da consciência conectada com as leis divinas. Porque, em relação a essa questão central do nosso tema, relativo à vivência do sexo, da sexualidade, há uma impregnação colocada pelo materialismo, pelo imediatismo, que nos acompanha ao longo de diversas encarnações. E nessas posições que ainda são alvo de interação com a maioria das pessoas encarnadas, há uma tentativa de se usufruir um nível de prazer e de satisfação no sexo, como se isso pudesse ser conseguido sem que estivéssemos harmonizados com as leis divinas, cuja lei maior é a lei do amor. Ora, isso não acontece. Como nós somos testemunhas de muitas situações nessa área, nós sabemos que não é pelo transbordar da vivência das energias do sexo que se obtém plenitude
e satisfação completa. Não. Na verdade, o ingrediente principal para que essas energias, as energias da sexualidade, estejam sendo vivenciadas é a harmonia com as leis divinas. E nessa busca de harmonia, nós somos convidados a mudanças profundas na nossa maneira de viver, sobretudo relacionadas à prática e à vivência dessas energias. Então, ainda aqui nesse texto, nós podemos destacar o seguinte: o objetivo das leis divinas é a felicidade em nós. Não é a imposição de limites que impediriam usufruirmos satisfações e prazeres que seriam plenamente alcançados se essas leis não fossem observadas. Não é desse modo. Bom, prossigamos. A lei da reprodução, além da forma biológica, é a lei da criatividade dentro do espírito, que comunga com as forças de Deus, podendo o espírito transbordar isso em sentimento, em expressões de sensibilidade, muito além das formas biológicas apenas. Então, nesse segundo tópico que separamos desse capítulo 2, sempre lembrando a importância da leitura de toda a obra, essa obra Sexualidade e Saúde Espiritual. É uma obra que tem um conteúdo profundo e extenso. Inclusive, como dissemos aqui, há vídeos no YouTube com seminários realizados por Alírio Cerqueira Filho, abordando essas temáticas que estamos tratando aqui. Aqui nós particularizamos mais só alguns tópicos, alguns parágrafos de cada capítulo. Mas o importante é que você possa ler toda a obra. Nesse segundo tópico que separamos, a referência à lei de reprodução associada à questão da sexualidade é porque a vivência das energias genésicas, ela tanto se dá através da comunhão sexual com a possibilidade da reprodução humana, como também ela se dá como uma energia de característica profundamente criativa, que pode ser trabalhada na área do sentimento, da sensibilidade, aonde as possibilidades da criatividade nos meios artísticos, da canalização dessas energias para objetivos de realização humana, é uma energia que está presente em tudo que interagimos. Não é apenas no próprio ato sexual em si mesmo, não. É uma energia que é caracterizada pela criatividade, aonde a criatura humana interage no mundo material, estabelecendo possibilidades de criação em qualquer área da vida. Essas energias estão atuando, às vezes de forma sutil, outras vezes de forma ostensiva, mas elas estão sempre atuando. O espírito necessita conhecer os padrões motivadores interiores de sua formação genésica, na qual o núcleo do prazer profundo está situado no sentimento de pertencimento ao universo. E poderíamos dizer, a coisa está indo muito longe, esse entendimento sobre a sexualidade. Nem tanto assim. Analisemos aqui mais detidamente o conteúdo desse parágrafo. O espírito necessita conhecer os padrões
motivadores interiores de sua formação genésica, das energias da sexualidade, na qual o núcleo do prazer profundo está situado no sentimento de pertencimento ao universo. É uma referência, numa perífrase, de que nos percebermos integrados aos objetivos da criação divina, por si só, já é uma forma de vivência dessas energias. O trabalho maior que a espiritualidade nos chama nessa área é superarmos os padrões de conivência distorcido e deturpado que tem sido usado na perspectiva materialista e imediatista de exclusivamente se procurar prazeres genésicos na satisfação do instinto sexual. Não é apenas aí que essas energias irão dar sentido de plenitude e de bem-estar íntimo. É nesse enfoque que esse capítulo começa a trabalhar conosco essas ideias que diríamos novas. Importante lembrar, é um capítulo extenso, nós teremos vários encontros trabalhando os itens desse capítulo, mas aqui a gente já vai tendo uma ideia do enfoque qual é. Mudança da forma de entendimento da sexualidade em termos dos padrões impostos pelo materialismo, como se fossem sinônimo de felicidade e de plenitude, quando na verdade não são. Quando o espírito não trabalha isso dentro de si, sente-se deslocado da existência e busca de forma equivocada outras formas de prazer, que não o prazer de evoluir, sentindo-se filho de Deus, trabalhador das virtudes do coração. Então, trabalhar esse sentido de criatividade associado às energias genésicas é o que nos coloca em alinhamento, em harmonia com as leis divinas, superando essa forma equivocada de se ver nela apenas fontes de prazer e que normalmente, pelo direcionamento distorcido da sociedade materialista, leva a frustrações, dependência, insatisfação, como normalmente tem acontecido. Qualquer atitude que o espírito realize no corpo, manifestando produtividade amorosa, faz com que ative os centros do prazer fecundo e movimente a inteligência em prol da evolução espiritual. Quando isso não é feito, o espírito acaba por buscar nas questões exteriores as razões de seus prazeres. Vejam, se não estiver sendo trabalhado essa perspectiva espiritual associada às energias genésicas, como nós estamos trabalhando aqui, facilmente a criatura humana vai tender a direcionar essas energias em busca apenas de satisfações, de prazeres exteriores à sua realidade transcendente. Então, voltando aqui ainda a esse texto, qualquer atitude que o espírito realize no corpo, manifestando produtividade amorosa, faz que ative os centros do prazer fecundo. Então, aonde nós agimos expressando sintonia com o sentimento do amor, há ali uma forma
indireta e sutil de estar sendo trabalhado as energias da sexualidade. E quando isso não é feito, o espírito acaba por buscar nas questões exteriores as razões de seus prazeres, o que infelizmente sempre tem levado às frustrações e desequilíbrios na condução dessas energias. Eis que surge o erotismo, manifestação desequilibrada das funções genésicas do espírito, que, não compreendendo com profundidade as razões pelas quais as funções sexuais estão à sua disposição, manifesta-se a cata de prazeres sensórios. Estamos entendendo aqui aos poucos, porque vários parágrafos vão tratando a mesma questão, usando outras palavras e alguns aspectos adjacentes para que a gente vá afinando o entendimento inicial dessa questão. Então, se não é trabalhado as energias sexuais em harmonia com as leis divinas, associadas ao amor, se isso não ocorre, a criatura humana tende ao uso desequilibrado dessas energias, que é quando surge o erotismo, manifestação desequilibrada das funções genésicas do espírito, que não compreende com profundidade as razões pelas quais as funções sexuais estão associadas à sua disposição, manifesta-se a cata de prazeres ilusórios. Então, ou nós, pelo despertar da consciência espiritual, que a doutrina espírita nos possibilita, estabelecemos o direcionamento dessas energias em harmonia com as leis divinas, ou isso é feito, ou fatalmente nós somos conduzidos ao erotismo, à manifestação desequilibrada dessas energias, como infelizmente tem acontecido com a maioria da criatura humana. É assim que o erotismo perdura na psicologia dos encarnados. No fundo, há uma busca de completude, de prazer, mas não o prazer que sacia e traz paz. Então, o resultado infelicitador que tem sido colhido pela maioria das pessoas que não usam essas energias associadas às leis de Deus, cuja base maior é o amor, quando isso não é feito, o que vai se ter adiante é o quê? Uma busca de satisfação e de prazer que nunca é o bastante, que nunca é saciado, e que deixa a criatura humana, mais cedo ou mais tarde, num nível de vazio existencial, de incompletude, que infelizmente tem sido o resultado colhido pela maioria. Sexualismo é o culto ao sexo de forma indevida. É fazer do ato sexual e de todas as manifestações da libido uma meta, um objetivo falso a ser alcançado. Então, esse culto de forma indevida é objeto de propaganda em massa pela mídia, pelos meios de comunicação. E faz do ato sexual, das manifestações da libido, uma meta, um objetivo falso a ser alcançado. Não é o usufruto dessas energias de forma desequilibrada e irresponsável que vai contribuir para a felicidade de ninguém. Vai apenas estabelecer
um nível, muitas vezes, de vício e de desequilíbrio nessas energias, levando sempre a objetivos e realizações ilusórias e falsas. O ser espiritual, nesse comportamento, deturpa os mecanismos das engrenagens emocionais e se entrega apenas às manifestações sensórias, acabando por viciar a si mesmo no mecanismo profundo do psiquismo genésico. E vejam, quando aqui é colocado, acaba por viciar a si mesmo no mecanismo profundo do psiquismo genésico, é um retrato da realidade que nós já vivimos nos dias de hoje. Há pessoas que atingem um nível de desequilíbrio, de vício na condução das energias sexuais, que, quando se dão conta e querem exercer controle e domínio, precisam de ajuda terapêutica. Porque não deixa de ter sido alcançado determinadas áreas do cérebro na produção de certas substâncias, de certos hormônios, que, associados ao uso desequilibrado das energias sexuais, provocam um nível de carência e de necessidade de repetição que foge ao controle de muitas pessoas. E, de fato, estabelece um vício, uma dependência. A sexualidade, porém, é uma manifestação natural do processo, no qual o espírito viaja pela reencarnação em corpos femininos e em corpos masculinos, vez que outras, mas nada tem a ver com a questão erótica e viciosa. Então aqui a gente vê, para pautar a diferença, vejam só, sexualismo, culto ao sexo de forma indevida. Sexualidade é a manifestação natural do processo no qual o espírito viaja pela reencarnação. Quer em corpos femininos, quer em corpos masculinos, mas sem que nisso haja qualquer nível de desequilíbrio das energias genésicas, por estar pautada num comportamento equilibrado da criatura humana. De uma vez por todas, não se pode associar níveis de desequilíbrios íntimos na área da vida sexual ao fato de ter reencarnado no corpo de mulher ou no corpo de homem. Na verdade, o objetivo maior da reencarnação é alcançarmos um nível maior possível de experiências e de aprendizagem em ambas as sexualidades, mas isso de forma natural, sem nenhum nível de pressão ou de desequilíbrio íntimo. É antes uma manifestação das conquistas que o espírito vai adquirindo em cada polaridade, aprendendo com essas experiências, e faz isso uma lição para a sua própria evolução, na busca da felicidade. Então, pautar objetivos e metas em quaisquer das sexualidades em que o espírito se manifesta na sua encarnação é para ser visto, como o texto aqui faz lembrar, a aprendizagem que essas experiências lhe possibilita, uma lição para a sua própria evolução em busca da felicidade plena. É muito danoso ao espírito o culto às manifestações eróticas, porque nesse culto
o espírito continua exacerbando, exagerando as expressões do instinto, abafando as expressões do sentimento. É aí onde a gente percebe o grande problema da erotização da sociedade materialista. É porque, dando uma expressão exagerada à vivência sexual, intensifica a satisfação em termos instintivos e dissocia o ideal da vivência dessas energias, que é associada ao sentimento do amor, do bem-estar e da plenitude resultante disso. A vivência sexual numa interação onde a responsabilidade, a afetividade, a amorosidade estão presentes, possibilita um bem-estar e uma satisfação que na vivência puramente instintiva nunca se alcança. Bom, esse é apenas o início desse capítulo que nós começamos a trabalhar essa noite. Os estudos ainda irão continuar dentro desse mesmo capítulo. Agradecemos àqueles que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até o nosso próximo estudo. Uma boa noite a todos.